Já pensou no quanto a literatura pode ser polêmica? E aí, meus queridos e queridas, sejam bem-vindos à nossa revista literária. Hoje a gente vai falar sobre as últimas novidades do nosso universo literário, explorar polêmicas que estão rolando na internet e, é claro, vai defender o nosso estilo literário preferido, que sem dúvida vale super a pena. E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Leandro Assano, mas pode me chamar de Chay, que é como a galera me conhece. Eu sou formado em marketing, com pós-graduação em redação, mas eu meio que dei uma fugida para a área de TI. E agora eu tô aqui novamente falando sobre livros. Oi, gente, meu nome é Douglas, tô consumindo muito literatura LGBT nacional, mas eu não posso deixar de confessar que eu sou muito fã de Crepúsculo e eu leria também qualquer coisa que a nossa maravilhosa Suzanne Collins, escritora de Jogos Vorazes, escrevesse. A lista de supermercado dela, qualquer coisa eu leria dessa mulher. E, gente, aqui que vos fala é Helena. Eu sou literalmente tudo que vocês imaginarem. Eu já trabalhei em farmácia, eu já trabalhei com um monte de coisa. Eu escrevo, atualmente eu também trabalho com marketing, eu trabalho com redes sociais, faço designer e também sou uma amante de Crepúsculo. Aqui somos todos Twilight Forever. Então, galera, isso aqui só mostra a qualidade do nosso programa, não é mesmo? Então, partindo para nossa primeira sessão, a gente vai trazer um pouquinho para vocês aquela, com certeza vale a pena, que é as novidades do mundo da literatura. Um pouquinho sobre notícias recentes que estão em alta nesse universo e que valem a pena serem faladas. De novidade literária, eu dei uma fuçada em 3 livros. Um eu já sigo a editora, então eu conheço as outras obras. Eu vou pedir perdão pelo meu coreano, mas o nome da editora é a Mujigae Publish. Não sei se todo mundo aqui conhece. E eles começaram a pré-venda da 20 Unidades por Amor, que é um romance LGBT. Eu vivo por gays, eu respiro gay, gente. Ele fala sobre o André, que é um adolescente que está presenciando a separação dos pais. E com a vida dele cheia de mudanças indesejáveis, ele se sente abandonado e deprimido. O que acontece muitas vezes nas situações do dia a dia de qualquer adolescente, assim, comum. E porém, um dia, ele tá ali sentado num banco, perto da sala de jogos, e ele encontra um garoto que havia se mudado recentemente pro prédio, e aí eu não vou contar mais, né, porque senão eu vou estar dando aquele spoiler. Aí um outro livro que eu achei interessante, que ele é de uma autora que tem 17 anos, Dix e o Segredo do Azoto. Primeiro livro dela, e ele tem uma pegada vitoriana. E ele ainda vai conquistar o pessoal que gosta de anime. Vai ter aquela menina emo da época de 2000, franjinha na testa, aquelas pulseiras com spike. E o garoto que é basicamente explora o lado sombrio, é um dark romance. Eu me senti ofendida, porque você falou época de 2000, eu ando assim até hoje, mas tudo bem. Aquele perdão a todos os anos, mas a história parece ser bem interessante, porque ela é enemies to lover, então basicamente os dois vão se odiar no início e depois vai pra aquela parte de amor impossível. Adoro. É muito bom, fantástico. Bom, eu vou continuar nas gays literárias, porque, né, gay rende uma boa história. O Vitor Martins, que é um escritor e tradutor do Rio de Janeiro, ele anunciou nessa semana o novo livro dele. O pessoal deve conhecer bastante aí o Vitor Martins por 1 Milhão de Finais Felizes, De Volta aos 15, que vai virar filme agora, Se a Casa 8 Falasse. E nesse novo livro agora, que é Os 3 Desejos de Eugênio, a gente vai acompanhar, obviamente, o Eugênio, que é um jovem ali na casa dos 30 anos, que uma noite de ano novo, ele faz uma lista de desejos que vão mudar a vida dele. Ele tá entrando nos 30, ele quer uma coisa nova, ele quer viver um ano novo, um ano de se descobrir. Os 3 desejos dele são fazer uma tatuagem, adotar um cachorro e arrumar um namorado. A lista, que começa como uma brincadeira com os amigos ali, vai acabar se tornando uma missão impossível quando ele conhece 3 boys, o Ricardo, o Bernardo e o Hugo, que são completamente diferentes e vão deixar ele sem saber o que fazer, pra onde ir. Aqui também vou parar por aqui, que é pra não dar mais spoiler, que é pra gente ficar atento. O livro já tá na pré-venda e no Instagram dele, o Vitor Martins disse que esse é o primeiro
Vitor Só para Adultinhos. Então é um livro que a gente pode esperar uma história um pouco mais pra galera mais 18. Só um último comentário do livro do Vitor, a capa, gente. Eu achei a capa belíssima, ela é feita também por um artista brasileiro, o John Cito Ilustra. Ele tem um trabalho muito bonito. Se alguém for lá dar uma olhadinha, avisa que foi do nosso podcast, que veio por indicação da Black. E é isso, gente. Fica a indicação, Vitor Martins, Os Três Desejos de Eugênio. Nossa, ele é muito bom, assim, eu admito que o Vitor Martins, ele tem uma literatura bem interessante. Falar um pouco também sobre, eu acho que o que o Chay e você trouxe, Douglas, é interessante sobre as novidades do universo literário, né? Porque se a gente para pra pensar um pouco sobre isso, as novidades que a gente tem antes, elas eram muito mais presentes, talvez. Hoje em dia, é muito mais difícil você ver os jovens ali até os de 30 anos, né, falarem sobre isso. Porque acaba que se tornou algo extremamente repartido, algo extremamente específico a questão da leitura hoje em dia, né? Sim, eu acompanho, eu tenho alguns amigos que dizem, eu tô lendo um livro pelo TikTok. Eu fico, como assim tá lendo um livro pelo TikTok? Eu disse, não, eu acompanho fulano que lê os capítulos do livro e eu tô lendo por ali. Mas a galera tá acompanhando as novidades dessa forma agora, mais no digital do que realmente ir atrás do físico, de ver o que tá sendo lançado. Eu fiquei chocada que existe livro pelo TikTok. Eu me senti velha, você sabia disso, chefe? Fiquei chocada. Gente, eu não sabia. Eu sei que, tipo, o TikTok normalmente é pra gente que quer conteúdo rapidinho, 15 a 60 segundos, mas livro, a gente tem que pegar. Vou ficar com vergonha do que o personagem falou, aí eu vou deixar o livro no canto, eu recupero, aí depois eu volto lá. Exatamente. Não, gente, mas a questão assim, que esses livros são fantásticos, né? E as pessoas hoje em dia, eu acho que um dos maiores exemplos do fato das pessoas antigamente, entre muitas aspas, né? As pessoas serem tão fissuradas com alguma história, foi a criação das fanfics, né? As fanfics, elas trouxeram essa continuidade de uma história, tinha um fim, e que, infelizmente, a gente fica chocado que tinha um fim. A gente não queria que tivesse um fim. E o que vocês acham, assim? Qual foi uma fanfic que vocês já leram que marcaram a vida de vocês? Olha, pra mim, assim, sem dúvida nenhuma, a que eu li e que eu tenho certeza que o Douglas vai concordar comigo foi a de Crepúsculo. Gente, eu já li fanfic sobre a Renesmee e o Jacob depois de Crepúsculo. Eu li fanfic sobre a vida da Alice e do Jasper, assim, fora o Scully. Eu li fanfic da Bella e do Edward. Eu já li fanfic até da Bella sendo uma Vulture. Fanfics da Bella com a Alice, por aí vai, galera. Realmente. Eu sou mais da parte do yaoi, então, tipo, vocês conhecem as aventuras da Ladybug? Tudo que tiver o Luca ficando com o Adrian no final, eu tô lendo. É um hiperfoco. Sim, tudo bem. Eu admito que o meu hiperfoco em Crepúsculo também, ele é um pouco... Ele é um pouco preocupante, né? Mas eu acho que o Douglas consegue até falar um pouco melhor sobre essas novidades que a gente tá tendo agora no universo de Crepúsculo, que irá satisfazer, na verdade, creio eu, aos Twilighters, né? Os nossos queridos crepusculetes. Me conte, Douglas, por favor. Eu não sei se vai satisfazer ou vai deixar a gente com um pouco mais de medo, né? Os Estados Unidos está de novo com todos os filmes nos cinemas. Eu espero que venha para o Brasil para olhar de novo pela 59ª vez cada um. Mas a gente tem também a possibilidade de um novo livro da saga Crepúsculo, que seria qual é a história? Renesmee e Jacob, o romance dos dois, né? A evolução daquilo que a gente viu no finalzinho de Amanhecer Parte 2. O problema, a gente tá pensando assim, Dona Stephenie Meyer, ela vai fazer uma nova, o que ela fez com as duas outras versões, que é Sol da Meia-Noite, que é uma versão do que o Edward disse da história, ou Vida e Morte, que a moça só pegou e inverteu os gêneros. A gente não quer isso, Dona Stephenie, a gente quer uma história nova, a gente quer novos acontecimentos, a gente quer saber se vai ter mais treta com os Volturi, a gente quer saber como é que vai ser dos Cullen com os Lobes
lobisomens de novo. Tem essa esperança, porque a gente tem esperança, a gente é emocionado, a gente quer um livro novo, a gente quer continuar na história, porque sempre que tá no cinema, a gente compra, sempre que tem um livro com uma capa nova, a gente compra. E vai lançar agora um box também de 20 anos especial. Tá lindíssimas as artes da capa, mas a gente quer uma história nova, a gente não quer uma fanfic reimaginada do que aconteceu pela visão de outra pessoa. Isso a gente já tem. Sei que a dona Stephanie tá ouvindo esse podcast, então a gente precisa disso, de uma nova história, de uma nova narrativa, da visão da Renesmee, do futuro dela, de como que ela recebeu a história dela, o que o Jacob pensa do que tá acontecendo, pra onde é que eles vão. Tô muito preocupado com essa possível continuação. Perdão, me emocionei. Não, tudo bem. A questão é que você falou que a gente vai lá e compra, né? Porque a gente acha que é rico, mas tudo bem. Isso acontece. O dinheiro acho que tá nascendo em árvore nesse caso, a gente acha que vê o futuro igual a Alice e joga na Mega Sena, né? Mas eu queria saber do ponto de vista do Chay sobre as fanfics de Ladybug. Porque eu assisti esse icônico desenho quando eu era criança e assisto até hoje, eu admito esse evento. Pior que não é só da minha parte. Se você entra no Instagram, você vê, tipo, um trisal da Marinette com o Luca e com o Adrian. Porque o pessoal sempre ficava muito, tipo, tadinho, né? O Luca mó legal com todo mundo. Adrian chora, ele abraça. Marinette chora, ele abraça. Aí fizeram, tipo, tem várias páginas que colocam até como se o Luca utilizasse a roupa da Ladybug. E ele é bem estilosinho, com piercings. Aí eu fico, tipo, meu Deus do céu. É tudo que a gente sonha. Eu queria muito levantar pra vocês uma questão, pros dois. O que vocês acham sobre a qualidade narrativa de algumas fanfics? Eu sei que o Douglas, ele não tem muita familiaridade com a leitura, né, das fanfics. Ele é muito mais ali do livro original. Mas o que você acha, Chay, da qualidade da narrativa? A originalidade do enredo? Tipo, a relação com a obra original. Como que isso toca pra você? O que tem de mais importante nesses aspectos, na hora de você pegar uma fanfic pra ler? Você fala, poxa, eu vou ler essa fanfic aqui. O que você olha? A primeira coisa que você bate o olho, você fala, pô, é isso aqui que eu tava esperando dessa fanfic. Então, normalmente a gente chega na fanfic e já vem entrando naquela questão de direito autoral, né? Então eu já fico pensando, pô, vai ser mais uma adaptação meio que comercial, um remakezinho, ou vão tentar fazer uma sequência. Eu normalmente vou na fanfic esperando que ela, não que ela seja uma continuação do desenho animado, apesar que às vezes o pessoal gosta. Às vezes nosso personagem morre e a gente imagina uma continuação pra ele e é isso. Às vezes eu espero que elas explorem sugestões que o público fez pros autores, mas os autores nunca seguiram, não quiseram desenvolver. Também gosto muito da fanfic na questão dela ser mais como se você também pudesse ser um editor e crítico. As pessoas, elas são abertas às opiniões, então quando você tá lendo, dá pra você comentar. Então você vai estar trabalhando lado a lado com o teu escritor favorito ali, no caso da fanfic. É isso que eu vejo, e aí eu vou não só acompanhando a fanfic, mas acompanhando quanto a polidez daquele autor vai modificando conforme ele vai trazendo mais trabalhos. É fantástico, eu concordo completamente. Eu acho que, olhando por essa perspectiva, não sei se o Douglas ele passa desse mesmo princípio, mas quando a gente pega uma fanfic pra ler, né, eu admito que eu tive uma fase, gente, de ler fanfic BTS, de ler fanfic de idol, de K-pop. Eu tive essa fase, mas tem muitas fanfics que são ruins. Fanfics, assim, absurdas, de temáticas daquele eu tiro sua calcinha e você fica só de calcinha. Admito que tem umas, assim, que são tão ruins, que chegam a ser boas, como, por exemplo, a do Faustão com a Selena Gomez. Eu acho fantástico essa fanfic pra mim. Ana Maria Braga com Shawn Mendes, assim, é de uma originalidade espetacular. Eu não tenho palavras para descrever esse evento. Entretanto, eu acho que alguns temas, né, se a gente parar para pensar um pouco sobre esses temas, existe uma polêmica não só por trás das fanfics, que elas acabam sendo uma forma de liberdade daqueles autores suburbanos, né? Aqueles autores que são extraoficiais, mas elas também são formas de trazer algo que todo mundo gostaria, né? Como você falou, talvez uma continuação de uma obra que seja muito polêmico para aquele autor trazer. E eu queria, assim, muito ouvir de vocês dois um livro, assim, que vocês tenham lido e que o livro, por si só, ele já era essa polêmica. Imagina uma fanfic deles. Vocês têm, assim, algum livro em mente que seja polêmico ou que tenha envelhecido mal, por exemplo? Agora eu vou ter que trazer um aqui que eu confesso que eu peguei ele só pelo meme, no Exploda Seu Kindle. Era o CEO Dinossauro.
se você é criança, saia daqui agora, porque ele é um dinossauro. E o livro é totalmente maior de 18. E ele fica com uma humana. Aí, tipo, eu li ele, eu fazia a voz do dinossauro, porque é tipo, Rexaldonaldo, tipo, é um nome assim que eu fiquei, cara, é muito bom. É ruim, mas é bom. Eu nunca li, tá? Mas eu já vi muitos cortes no Instagram, no TikTok, que é seduzida pelo meu chuveiro senciente. Sim, a moça, ela trai o marido dela com a nova criação dela. Ela é uma cientista e a criação é um chuveiro. É um romance mais 18 de uma cientista com o chuveiro que ela cria. Cara, as pessoas, elas têm problemas graves. Eu só jogo essa pra vocês e deixo aí. Tava doido. Eu vi a foto porque é tipo a moça puxando a gravata do dinossauro. É um Monster Romance. Eu nunca tinha lido um romance de monstro. Mas o que me pegou foi o nome. O nome dele é Rexaldonaldo Rex. Aí eu fiquei, cara, ele é o CEO de uma empresa. Aí ele fica com uma mulher que se chama Adriane Silva. Ele é o livro da Rafa Mesi. Eu recomendo muito ler, gente, porque assim, você pode não gostar de Monster Romance, você pode não gostar. Eu tenho certeza que você vai rir em algum momento deste livro. Eu já anotei aqui, porque eu adorei. Eu acho que depois desse nome aí, depois de todo esse evento, admito que eu lerei coisas de caráter muito duvidosas. Porque vendo essas referências que vocês falaram, né? Eu acho que eu penso muito por um aspecto dos livros clássicos também. A gente saindo um pouco dessa questão juvenil e a gente olhando por esse aspecto mais clássico, muitos livros envelheceram muito, muito mal. Como, por exemplo, alguns romances de época, né? Tipo Orgulho e Preconceito. Um livro que é um pouco mais difícil de se ler, né? Que é O Crime do Padre Amaro. Assim, que é um sensacionalismo, uma putaria de padre. Um negócio assim que eu fico chocada que pra época já era extremamente polêmico. Hoje em dia, então, quando você pega e lê, você fica chocado. Você fica, meu Deus, que uma safadinha essa pessoa que pensou isso em 1970. É absurdo. E nesse sentido, um que envelheceu mal e que, eu não sei, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, a gente cresci ouvindo na escola as histórias do Monteiro Lobato. Gente, se a gente parar pra pegar hoje, Monteiro Lobato tem um estereótipo racial completamente errado. É um linguajar pejorativo. Monteiro Lobato, pra mim, é um que envelheceu mal. Assim, tu vai ver a forma que ele trata personagens como a tia Anastácia. Tu fica assim, gente, a gente era criança e a gente lia isso e achava engraçado. Hoje, olhando assim pra trás, eu penso, a gente tem que dar uma pensada no conteúdo racista que a gente cresce lendo. Uma outra adaptação que passou pela minha cabeça sobre isso foi o Lovecraft, né? Lovecraft, ele... Se eu não me engano, foi o Lovecraft que ele tem alguns livros que são considerados aí, eu acho que, se eu não me engano, de teor racista. E também tem uma pegada um pouco polêmica, até mais. Falando dele agora, eu lembrei do Neil Gaiman, né? Que a gente teve recentemente as denúncias que saíram contra ele. Eu pensei, gente, eu gostava tanto da história de Sandman, os quadrinhos eram tão bons, os livros também. Daí a gente entra na polêmica do separar a obra do artista. Cara, eu acho que Harry Potter é uma questão assim, eu não sei como vocês enxergam, mas pra mim foi uma questão muito complicada. Eu sempre fui fã. E eu tenho tatuagens de Harry Potter. Eu vivi a minha infância e eu vivi a minha infância em um local isolado. Eu vivia no interior, eu não tinha amigos. E, tipo, as primeiras literaturas que eu tive contato foram Harry Potter, foram com os filmes, os livros, que me ajudaram a passar pela minha infância. Então, aí entra esse questionamento, né? Porque, por exemplo, pra mim, tem um significado tão pessoal, que é um significado íntimo, que não tá relacionado à questão da autora, que eu não sabia nem quem era, né? A gente fica se questionando, poxa, é uma situação muito depreciativa, é uma situação que não deve ser reproduzida de forma alguma, e foi algo que marcou a minha infância. Então a gente fica traumatizado, a gente fica realmente chateado com esse tipo de descoberta, né? E uma coisa que uma vez eu vi alguém falando, a gente cresceu com Harry Potter, a gente tem esse sentimento, só que não é só, né, mas é não financiar isso mais. Então faz muito tempo que eu não compro nada mais de Harry Potter. Hogwarts Legacy, o jogo que saiu, não vou me estender nessa parte, mas eu queria muito jogar, só que eu não vou pagar pra jogar isso que vai continuar dando dinheiro pra ela, mesmo que seja uma porcentagem ínfima, pra ela fazer o que ela quiser com o dinheiro dela, financiar os projetos que ela financia, que estão completamente tortos, mas eu tento
pelo menos nessa parte financeira, não continuar financiando isso e deixando ela mais rica e dando mais poder para ela fazer o que ela quer com esse discurso torto dela. Então, gosto muito da obra, tem um apego de criança também, memórias boas, mas tento dar esse distanciamento, assim. E é aquilo, né? A gente enfrentar hoje em dia com outro pensamento, outra cabeça sobre todos esses processos é uma coisa, assim, muito diferente. Exige uma cautela e um ponderamento muito grande sobre essas coisas. Saindo um pouco dessa questão, assim, de temas que são um pouco mais quentes, um pouco mais polêmicos e etc., eu queria muito saber de vocês também, já que a gente tá nessa questão polêmica aqui, qual estilo literário, não necessariamente autor ou livro, estilo literário vocês defendem com unhas e dentes, sabe? Tipo, aquele estilo literário que tem, por exemplo, romance que tem after. Vocês olham e falam, não, errou aqui, falhou, foi moleque, mas ele acertou no outro. Que vocês têm esse estilo literário, assim, que toca o coração de vocês dois? Gente, eu sou muito do romance. Pode falar que é clichê, mas. E eu me pego muito na questão se for romance, tipo, um exemplo, aquele romance que você começa com a pessoa, ela é tua amiga, e depois ela vai te ajudar a fazer filmes não sei quem lá, e aí você apaixonando. Eu sou o clássico do romance. Eu vi um sábio que era. Que ele, nossa, acho que foi um dos primeiros livros sáficos que eu vi, que era tipo a menina. Ela tinha uma irmã gêmea. E a irmã gêmea dela sempre roubava as namoradas dela. E aí, tipo, uma ex-namorada dela pegou e falou: ah, vamos ficar eu e você pra fazer filmes na sua irmã. E aí elas acabaram se apaixonando. Daí eu fiquei: é esse tipo de romance que eu gosto. Romance com vingança. Eu vou ficar um pouco nos romances também, mas é que eu adoro um Enemies to Lovers, gente. Não tem nada melhor que dois personagens brigando no início, se odiando, e daí quando tu vê, tu tá lá na página 350, daí um olha pro outro e tu pensa, é neste momento que eles se apaixonaram, galera. É clichê? É clichê. Termina quase tudo igual? Termina quase tudo igual. Mas olha, dá um alívio no coração, tu olha e pensa assim, viu, gente, se até os dois dão certo, como é que eu não vou dar certo com alguém? Dá aquela esperança, né? Exatamente. Ele puxa meu cabelo porque me ama. É. Então, aproveitando vocês, fãs de Enemies to Lovers aí, o fã do romance, qual a recomendação pessoal que vocês têm pra quem tá ouvindo aqui? Pra quem também gosta de uma puxada de cabelo, que também gosta de um negócio meio duvidoso, mas duvidoso pra quem, gente? Duvidoso pra quem? Putz, eu tenho pra recomendar o Devore Seus Inimigos. Ele é basicamente o que o nome sugere. E ele fala sobre carreira militar e numa época. Ainda tem bastante sobre isso, mas na época em que a homossexualidade não era bem vista. É pesado, gente. É pesado. Ele é da autora Baco e ele tem e-book. Tenho certeza que quem for ler vai ter alguns gatilhos, mas ele é um livro muito bom. O trecho do livro que me pegou foi: é verdade que devemos lutar pelos nossos direitos. Devemos nos unir e mostrar nossa insatisfação contra o governo. Mas nunca, em hipótese alguma, deveríamos nos virar contra nós mesmos. O problema é no sistema e não no povo. E é isso, gente. É isso. Eu vou vir com uma coisinha mais leve, uma coisa para ler antes de dormir. Que a recomendação de hoje é Amor à Deriva, que é o novo livro do Pedro Poeira, um escritor brasileiro também, Gays Sendo Felizes. Na história, a gente vai acompanhar o Lalo e o Fred. Eles aceitam participar de um reality show de namoro, que é o Love Boat Brasil. E enquanto um quer reconquistar o ex, o outro, literalmente num acidente, caiu no programa, tá com um sonho de conhecer a diva pop preferida dele. Ou seja, um tem um plano, o outro tem o outro. Para fazer esse plano acontecer, convencer os espectadores de que eles devem ser os ganhadores e a produção, eles vão fingir que estão apaixonados. E daí pra frente, as coisas vão tomar um rumo que nenhum dos dois previu e a gente imagina o que pode acontecer, né? Eu gosto muito da frase que tá na contracapa do livro, que é: Amor à Deriva é uma comédia romântica regada a morritos, praias ensolaradas, hits do verão e uma boa dose de coragem. Então fica aí um romance LGBT brasileiro, tem bastante representatividade, tem gente que não quer se apaixonar se apaixonando, então é a dica de hoje.
Nossa, eu achei fantástica, gente. Eu acho que depois dessas dicas de vocês, eu também quero compartilhar com quem está nos escutando aqui nesse momento. A minha dica também é um pouco pesada. É de um livro chamado A Vida na Porta da Geladeira. Eu não me lembro a autora, deixa eu dar uma procurada aqui. Ela fala sobre uma mãe e uma filha que vivem juntas, né, numa mesma casa, só que elas simplesmente nunca se veem. Elas nunca se veem, porque a mãe e a filha estão sempre muito ocupadas. Então, quando elas querem se comunicar, é um livro antigo, agora que eu vi aqui, o nome da autora é Alice Coopers, se eu não me engano. Kuipers. Ela conta basicamente nessa parte da vida da mãe e da filha, que se comunicam por papeizinhos na porta da geladeira. E aí, até que um dia, no decorrer da história, a gente vai acompanhando essa solidão constante que existe entre a mãe e a filha, mesmo elas morando na mesma casa. Elas nunca se encontram, elas nunca estão juntas. E cada página do livro é um livro extremamente rápido de ser lido. Cada página do livro é uma frasezinha de um dos bilhetes que estava na porta da geladeira. E alguns bilhetes é só uma lista de mercado e no final uma frase ou uma informação de que a filha viajou. E nisso a gente vai vendo o construir dessas informações. A mesma informação que a mãe tem é a informação que a gente tem, e a mesma informação que a filha tem é a informação que a mãe, tipo assim, é a informação que a gente tem. Então, eu não sei, acho que eu fui confusa nesse momento. Ela consiste nisso até que acontece uma coisa com a mãe, né? Acontece uma situação muito trágica com a mãe e a gente sabe disso junto com a filha através de um papel na porta da geladeira. A gente começa a se questionar sobre a importância dos momentos a partir dali, porque os bilhetes diminuem, os problemas aumentam, até que acontece uma coisa muito trágica e a gente fica se questionando no final do livro, será que tudo aquilo realmente valeu a pena? Será que todo esse distanciamento, todo esse esforço valeu a pena para estar longe da nossa família? É um livro fantástico, é um livro antigo e que é muito curtinho, para que vale sim super a pena vocês assistirem, vocês lerem, na verdade, né? Não lembro nenhuma frase dele, mas fica aí que em algum momento vai ter uma lista de compras. Olha, indicações de vocês sensacionais. Eu já anotei aqui com certeza. Literalmente aumentando a wishlist de todo mundo nesse evento. Mas, gente, eu queria dizer pra vocês que depois de a gente saber que o Shai gosta de romance de monstro, que o Douglas é completamente viciado em Crepúsculo e que eu tenho certeza que iria surtar com uma fanfic do Jasper com Emmett, a gente aqui traz o final desse primeiro episódio, ilustríssimo episódio do Revista, né, que é o marca-página, que ainda tá sendo estruturado aos pouquinhos, que tá crescendo e que tá finalmente tomando forma. Essa primeira experiência foi fantástica, eu queria muito agradecer a presença de vocês dois, que puderam fazer isso acontecer. Não sabemos quando a gente vai retornar aí de novo, mas podem ficar tranquilos que mais recomendações estão por vir, mais bons livros, mais fanfics e mais polêmicas. Então, meninos, eu queria muito agradecer a vocês e eu queria passar a palavra para vocês dois, para vocês falarem um pouquinho com o nosso público e também dizerem como foi a experiência de vocês estarem aqui essa noite comigo, tagarelando no ouvido de vocês e falando um pouquinho sobre aquilo que a gente ama, né? Gente, eu adorei participar. Eu tava super nervoso, assim. Eu dei umas travadas. Mas foi muito divertido. Eu adoro fazer parte da Black. Eu conheço vocês desde 2014. Acho que foi quando a gente se bateu na redação pela primeira vez. E poder estar participando do podcast pra falar sobre literatura é, tipo, incrível. Eu adorei também passar a noite com vocês aqui. Meu primeiro podcast, minha estreia, foi maravilhoso. Falar sobre literatura é sempre bom. E lembrando a polêmica para encerrar aqui, não existe literatura ruim. Quer ler Crepúsculo, lê. Quer ler Machado de Assis, lê. Quer ler HQ, vai ler. Literatura é sempre bom, gente. É sempre bom ter um livrinho ali. Foi ótimo poder falar sobre esse tema com vocês. E se alguém tiver uma fanfic do Jasper e do Emmett, me manda, por favor. Então é isso, galera. Muito obrigada. E aqui finalizamos o último episódio. O último episódio, na verdade, eu tô maluca. Eu já tô ficando louca. Desculpa, gente, a hora. A gente tá aqui finalizando o primeiro episódio do Marca Página. E é isso, um beijão e até a próxima. Um beijo, até. Beijo, eu achei que ela já tava demitindo a gente, você viu isso?